Muito bem, continuando o estudo da lição número 2, dentro do contexto de que a missão de Deus nos alcança, a parte 2. Na parte de segunda-feira vamos falar sobre o foco da missão. Quando olhamos para o plano da redenção, nós conseguimos enxergar que esse plano incluía a morte de Cristo para pagar o preço da desobediência humana à lei divina. O preço da desobediência à lei divina seria a morte. Diz assim que a alma que pecar, essa morrerá. Nenhum outro pagamento seria aceito, a não ser a morte do pecador. Mas aí, um substituto resolveu tomar o lugar. Esse substituto tinha que ter as credenciais que pudesse representar a Deus diante de todo o universo. Foi para isso que Cristo veio, para nos representar diante de Deus e representar Deus diante de todo o universo. Ellen White escreveu o seguinte no livro Deserto da Tentação, página 24. O homem caído, por causa da sua culpa, não podia mais se aproximar de Deus através de sua súplica, porque a transgressão à divina lei criou um abismo intransponível entre o santo Deus e o transgressor. Um plano, porém, foi divisado, idealizado, em que a sentença de morte recaísse sobre um substituto. No plano da redenção, haveria derramamento de sangue, porque a morte deveria ocorrer como consequência do pecado do homem. Já imaginou o que é isso? Aquele que não tinha nenhum pecado, o Criador de tudo, assumiria os pecados de toda a humanidade? Isso talvez não seja compreensível para a maioria das pessoas. Por isso que a expressão que se dá para isso é o mistério da redenção. Só os salvos no céu conseguirão entender, pelas explicações divinas, como foi possível um Deus assumir a culpa de toda uma raça pecaminosa. Com o plano da redenção em execução, algo novo aconteceria como continuidade da missão de salvação iniciada por Deus. Jesus Cristo havia assumido os pecados da humanidade. Todo aquele que com fé aceitasse esse sacrifício estaria justificado e assim estaria livre dos pecados diante de Deus. Agora, Deus então estava colocando o ser humano como cooperador dessa missão de salvação. A pergunta número 3 tem o seguinte enunciado: Jesus, ao dar aos discípulos a grande comissão, mostrou elementos do discipulado. Que elementos são esses? Vamos ler Mateus, capítulo 28, 18 a 20, 16 a 20, diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, tocou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, para a pergunta, ao dar a grande comissão aos discípulos, que elementos do discipulado Jesus deu aos seus discípulos? A resposta: Jesus os comissionou a compartilhar as verdades do reino, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a fazer discípulos, ensinando essas pessoas a guardar todos os mandamentos que Jesus havia ensinado aos discípulos. A continuidade da missão evangélica dada por Cristo estaria vinculada naqueles dias após sua ressurreição a 4 fatores importantes. Jesus deu a missão para os discípulos, mas estabeleceu essa missão sobre 4 fatores importantes. Primeiro fator: os discípulos deveriam ir até a Galiléia para receberem de Jesus as devidas instruções para a nova missão. Eles deviam se deslocar de um ponto até outro ponto. Era a caminhada para a iniciação do discipulado. O discipulado da missão de salvação. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto: eles deveriam reconhecer a autoridade de Jesus dada por Deus. Por isso Jesus disse: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Esse foi o segundo ponto. Em terceiro lugar, Jesus os comissionou a ir fazer discípulos de todas as nações. Discípulos gerando discípulos. Como último elemento, podemos dizer, Jesus prometeu acompanhar os seus discípulos nessa tarefa, assim, de salvação até a sua segunda vinda. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Um escritor chamado Gordon Smith, ele escreveu um livreto chamado A Oração Muda as Coisas. Nesse livreto, ele escreveu uma alegoria, uma imaginação. Ele escreveu o seguinte: Jesus chegou ao céu e o anjo Gabriel abordou Jesus, conversou com Cristo, parabenizou Jesus pelo sucesso da missão. Depois disse: Senhor Jesus, posso fazer uma pergunta? O Senhor deixou uma organização bem estabelecida, planejada, para divulgar a história da redenção lá no planeta Terra. Jesus Cristo disse: eu deixei 11 discípulos para divulgar ali a mensagem de salvação. Eu deixei Pedro encarregado de conduzir isso, juntamente com os outros discípulos. Então o anjo Gabriel disse: o Senhor não deixou assim uma organização assim pronta para fazer isso? E se Pedro desistir? E se Tiago e João eles ficarem cansados dessa tarefa? E se os outros discípulos não acreditarem no que o Senhor fez, como duvidaram quando o Senhor os comissionou? O que vai acontecer com a história da redenção? A história diz que Jesus olhou para o anjo Gabriel, colocou a mão no ombro dele, disse: Gabriel, eles não vão falhar. Sabe por quê? Porque eles sabem que eu estou contando com eles. E assim aconteceu. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos se reuniram durante 10 dias, eles tiraram todas as diferenças, se prepararam espiritualmente, e o Espírito Santo os ungiu, e eles então, no Pentecostes, fizeram o melhor, deram o melhor, e espalharam a mensagem de salvação pelo mundo inteiro conhecido naquela época. Não se esqueça, Jesus conta conosco agora. Ele está contando conosco e acredita que nós não iremos falhar. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 101, ela escreveu o seguinte: o plano de Deus para nós é tão amplo, tão completo, que temos toda a razão de cooperar de todo o coração com Ele na execução do mesmo plano em favor do próximo. Não há motivo para hesitação ou escusa de nossa parte. E ela completa: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um verdadeiro missionário. Um pastor perguntou para um jovem chinês que havia se batizado havia uns 10 dias. O pastor perguntou: já começou a evangelizar alguém? O rapaz disse: pastor, calma, eu só estou batizado há 10 dias. O pastor disse: quando você acende uma vela, você espera que ela comece a iluminar logo quando foi acesa? Ou quando ela estiver gasta da metade em diante? O jovem disse: não, pastor, se eu acendi a vela, ela tem que iluminar logo quando eu acendi. Então o pastor disse: então comece a fazer o mesmo. Deus acendeu a chama missionária no seu coração. Comece a iluminar outras vidas. É o que Deus quer fazer conosco. O foco da missão de salvação é fazer discípulos. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a termos ousadia para fazermos discípulos. Como diz Paulo a Timóteo: insisto que você pregue a tempo e fora de tempo. Que o Senhor nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus e até amanhã no próximo estudo.